Olá, bebezinhos do papai. Tudo bem? Você está no canal Rafael Pablo e se você acredita que protestantes e católicos professam a mesma fé, inclusive fala frases do tipo aquilo que nos une é mais importante e significativo do que o que nos separa, e que tá tudo certo em participar e promover cultos ecumênicos entre essas duas religiões, então pare esse vídeo agora, porque se você continuar, eu posso machucar o seu coraçãozinho de bebê e você vai acabar descobrindo que você é apenas mais um pseudo-católico ou apenas mais um pseudo-evangélico. Muito bem, pessoal, eu acredito que esse vídeo que eu estou gravando aqui é o vídeo que vai ter a maior repercussão desde que eu abri esse canal. Não acredito que vai ter mais visualizações, eu acredito em maior repercussão, porque eu vou tocar em algo sensível, que é a fé católica. Eu acredito que esse é um vídeo muito difícil de se fazer. Ele pode facilmente se tornar o vídeo mais polêmico do canal. E o assunto que eu vou abordar e o relato que eu vou fazer pode facilmente ser interpretado como falta de respeito com a fé católica ou ainda como uma espécie de chacota ou escárnio com a fé alheia. Então, antes de tudo, eu preciso deixar muito claro que eu não pretendo fazer isso e não é essa a minha intenção. No entanto, dito isso, eu também preciso dizer que nesse vídeo aqui eu farei afirmações fortes e contundentes contra aquilo que eu acredito serem os erros e as heresias produzidas pelo catolicismo romano. Então, se você é um católico sensível que classifica toda e qualquer crítica ao catolicismo como falta de respeito à sua fé, ou talvez você chegou aqui e espera que um protestante como eu tenha o mesmo amor e veneração pelas doutrinas católicas que você, pois bem, esse provavelmente não é um vídeo que você deveria ver se você é esse tipo de pessoa. Estou te avisando antes para não machucar o seu coraçãozinho. No mais, fiquem à vontade para fazerem todo tipo de argumentação teológica, mesmo aquelas mais ácidas e contundentes, afinal, eu sou bebezinho de papai e eu consigo enfrentar com muita naturalidade alguns problemas e argumentos contrários à minha fé. Então, se você colocar algum argumento lá embaixo, não tem problema. Pode fazer com acidez, com ironia, eu não me importo, como eu disse, eu sou um bebezinho do papai. Então, agora, simbora pro vídeo. Aqueles que acompanham o canal já há algum tempo, sabem como o assunto do catolicismo possui certa relevância para mim. Já temos vários vídeos e algumas lives que abordam esse tema por aqui, seja rebatendo algumas doutrinas católicas e demonstrando que tais doutrinas não possuem fundamento nas escrituras, seja tratando de assuntos como a conversão de protestantes ao catolicismo. Eu estou há pelo menos 2 anos estudando textos, livros e argumentos com a finalidade de produzir conteúdo que possa ajudar os meus irmãos protestantes a blindarem a sua fé contra as seduções da Igreja Católica Romana. E sim, eu utilizei de propósito o verbo blindar. Entendedores entenderão. Ah, agora eu entendi! Como parte do meu estudo, eu acabei efetuando uma espécie de pesquisa de campo, com a finalidade de ver na prática uma desconfiança que nasceu no meu estudo teórico. Assim, eu acabei participando de uma romaria. É isso mesmo, meus irmãos. É isso mesmo. Eu participei de uma romaria. Agora você entendeu o título do vídeo, né? Um protestante em romaria. E eu estou utilizando o termo aqui, romaria, apenas no seu sentido mais comum. Apesar de que uma pesquisa simples me parece que sim, é uma romaria, é considerada uma romaria pelos católicos. Nesse vídeo aqui, eu pretendo relatar a minha experiência e demonstrar que após participar desta romaria, eu fiquei ainda mais convencido de algo que eu já tinha uma certa suspeita há algum tempo. E a suspeita era o seguinte, que a fé católica deixou de ser uma religião fundamentada em Jesus Cristo, na sua obra salvífica, e passou a ser uma religião baseada na fé e nas ações feitas em favor de Nossa Senhora. Em resumo, eu acredito que Nossa Senhora assumiu a centralidade da fé católica. Em alguns vídeos que eu ainda vou postar no canal, eu pretendo fazer uma cronologia histórica de como, na fé católica, Maria deixou de ser uma mulher bem-aventurada por ser escolhida para carregar o bendito Filho de Deus, para se transformar em algo muito maior, como a mãe da igreja, a que vai na frente pisando na cabeça da serpente, a rainha dos céus, e até assumir o posto de corredentora juntamente com Cristo, sendo que na prática ela é mais amada, venerada e requisitada do que o próprio Cristo. Mas como eu disse, nesse vídeo aqui, eu falarei apenas das experiências que eu tive nesta romaria e por que ela confirmou minhas desconfianças de que no catolicismo romano Nossa Senhora possui um lugar de honra mais elevado e glorioso que o próprio Cristo. Pelo menos foi isso que eu constatei na prática. Mas muito bem, vamos começar pelo início. A romaria da qual eu participei foi uma romaria referente à festa do Divino Pai Eterno, realizado na cidade de Trindade, uma cidade a cerca de 20 quilômetros aqui de Goiânia, e que todo ano promove essa festa. Nesse ano de 2023, ela começou em 23 de junho e terminou no dia
dia 2 de julho. E veja, eu estou gravando esse vídeo no dia 6 de novembro. Durante todo esse período eu estava lapidando esse texto. Sim, eu estou lendo um texto que está aqui na minha frente no teleprompter. E eu estava lapidando para unir duas coisas que eu gostaria que esse vídeo tivesse. Respeito à fé católica, respeito no sentido de saber que existem outras pessoas que professam essa fé, mas ao mesmo tempo deixar muito claro as minhas discordâncias com algumas práticas que eu vi ali. Eu sei que para alguns católicos, não importa o que eu falar aqui, elas vão considerar desrespeitoso de qualquer jeito. Mas durante todo esse tempo, lá de 23 de junho até agora, eu estava lapidando esse texto para torná-lo o mais respeitoso, mas ao mesmo tempo deixar muito claro a minha posição. Como já dizia o Clóvis de Barros, eu atingi aqui o meu teto, esse aqui é o meu limite, isso é o melhor que eu pude fazer com o meu texto. Vamos continuar. No dia 30 de junho, eu me juntei a alguns familiares da minha esposa e juntos então nós fomos percorrer os cerca de 20 quilômetros que separa a capital do estado, Goiânia, a chamada capital da fé, Trindade. E eu vou deixar uma coisa clara aqui. Todos no grupo que eu estava conheciam a minha posição quanto ao catolicismo e estavam cientes que a minha participação ali era meramente investigativa. Ô, Sherlock Holmes! E agora, para começar esse vídeo, começar a relatar a minha experiência, eu vou quebrar a sua expectativa, porque eu vou começar apontando alguns pontos que, ao meu ver, merecem elogios. Algumas coisas que eu vi nessa romaria que merecem ser destacados aqui. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu fiquei impressionado com a organização da festa. Enquanto caminhava, eu percebi uma organização de dar inveja em muitos protestantes. Sim, alguns eventos protestantes não têm, 10% dessa organização. E veja que eu nem estou falando das excelentes comidas que eram vendidas ali nas barraquinhas que ficavam ao lado de todo o trajeto. Em segundo lugar, me chamou a atenção a quantidade de água e comida que é distribuída gratuitamente em pontos estratégicos ao longo da caminhada. Um romeiro poderia facilmente ser hidratado e alimentado, e muito bem alimentado, apenas nos pontos que ofereciam gratuitamente água e refeição. Na verdade, ofereciam até outras coisas também. Tinha outras coisas ali que eram oferecidas além de água, por exemplo. Tinha um leite canelado, tinha alguns que ofereciam refrigerantes, tinha muita coisa sendo oferecida gratuitamente. E aí, como protestante, eu posso dizer que eu fiquei impressionado com essa gratuidade, já que em algumas igrejas protestantes, sim, em algumas igrejas protestantes, os membros das igrejas que promovem um evento, além de contribuírem mensalmente com seus dízimos e ofertas, eles são explorados até o último real quando algum evento acontece. Normalmente, eles têm que pagar inscrições com valores altíssimos, além de terem que trabalhar no evento. É verdade. Mas, como essas igrejas dizem, é tudo para o reino. Então tá tudo certo. Se é tudo para o reino, tá tudo certo. Então essa gratuidade realmente me chamou a atenção. Agora, por outro lado, eu também não sei como funciona o sistema de contribuição e arrecadação da Igreja Católica. E por isso eu não posso tecer lá muitos comentários a respeito disso. Porque pode ser que tenha alguns absurdos por lá que eu não conheça. Mas eu devo dizer que, como alguém de fora, alguém que está olhando de fora, essa gratuidade chamou bastante a minha atenção. Por último, em se tratando de pontos positivos, eu devo dizer que a quantidade de pessoas que percorreram o caminho da Romaria em todos os dias da festa é algo absurdo, sabe? É espantoso você ver a quantidade de pessoas que fazem esta Romaria nesse período da festa. O que só aumentou o meu desejo de continuar o meu trabalho aqui em defesa da fé protestante, vendo tantas pessoas, ao meu ver, fazendo tantas coisas ali, que ao meu ver não tem significado nenhum para a fé, que na verdade não vale a pena ser feito, não pelo menos daquela forma. Isso só aumentou meu desejo de espalhar ainda mais a fé protestante, a fé que eu professo. Para você ter uma ideia dessa quantidade, quando nós estávamos retornando, e o retorno nós fizemos de ônibus, porque estava todo mundo morto de cansado, 20 quilômetros caminhando em um dia, a gente não caminha nada disso durante os outros dias, então estávamos assim com as pernas doendo, estava com tudo doendo na verdade, e nós estávamos retornando, já era mais de meia-noite, e do ônibus dava para ver a pista de caminhada, que tinha ainda muitas pessoas que estavam vindo para Trindade, ou nesse caso, indo para Trindade. Nós víamos pessoas que estavam iniciando o trajeto nesse horário, quase 1h da manhã. Eles iriam chegar lá em Trindade após as 4 da manhã. Para alguém que estava participando pela primeira vez, eu, nesse caso, é algo bem diferente de se ver, Saber que uma pessoa está começando a caminhada a 1h da manhã e vai chegar lá no santuário, eles chamam de Santuário do Divino Pai Eterno, a mais de 4 horas. Sabe-se lá que horas eles vão retornar para Goiânia. É algo, como eu disse, para quem está vendo pela primeira vez, algo interessante
de se ver. Mas agora chegou o momento para que eu relate a minha experiência ao participar dessa romaria. A caminhada por si só, ela é algo bem interessante de se fazer, principalmente porque nós fomos em um grupo de cerca de 6 pessoas. Então, pelo menos até que nós ficássemos bastante cansados, nós fomos conversando e nos divertindo. E aqui eu deixo mais uma vez uma coisa bem clara. Essas conversas e brincadeiras não podem ser consideradas falta de respeito, porque a esmagadora maioria das pessoas que estavam fazendo ali a romaria faziam exatamente as mesmas coisas. Parecia ser algo bem natural. Na verdade, eu não conseguia ali ver pessoas que estavam com um comportamento silencioso e espiritualmente focado. E é exatamente isso que eu preciso fazer no meu primeiro apontamento. A minha expectativa era de encontrar um ambiente extremamente religioso, com pessoas compenetradas e que percorreriam todo o trajeto rezando o terço, ou cantando cânticos religiosos, ou fazendo algo semelhante. Mas eu não poderia estar mais enganado, porque pessoas com um terço na mão, ou que estavam fazendo o trajeto com algum tipo de compenetração ou foco na espiritualidade, eram bem raros de se encontrar. Uma quantidade significativa de pessoas pareciam fazer o trajeto mais pela experiência do que pelo significado religioso. De fato, eu me lembro de conversar com algumas pessoas que afirmaram exatamente isso. Estavam ali muito mais pela experiência e tradição do que por qualquer aspecto religioso. Havia até, eu me lembro, uma pessoa, pelo menos uma, que eu conversei, que afirmou que não tinha qualquer ligação com o catolicismo, mas que gostava de fazer aquela caminhada anualmente por causa que já tinha virado uma tradição para eles. Isso pode ser uma questão de ignorância da minha parte, que eu não conheço a fé católica, pelo menos na sua prática, mas eu esperava encontrar um ambiente extremamente religioso, com várias pessoas compenetradas, ou talvez grupos indo, rezando, cantando, esse tipo de coisa, mas esses grupos eram muito raros de se ver. Existia, mas muito raros de se ver. A maioria das pessoas estavam ali, casais, grupos, e um ia conversando com o outro. Na maioria das vezes, você percebia que a conversa não se tratava nem a respeito do que estava sendo feito ali. Eram conversas casuais, brincadeiras, esse tipo de coisa. Agora, com isso eu não quero dizer que era uma baderna ou uma algazarra que estava acontecendo ali, mas apenas que uma parte significativa das pessoas que percorriam o trajeto faziam conversando, rindo, em um clima de total descontração e muito distante de um clima religioso, que era o que na minha ignorância eu esperava. Os ritos religiosos, orações, cânticos e o acendimento de velas ficavam basicamente resguardados para o local dos painéis existentes ao longo do percurso. Ao todo são 14 painéis gigantes fixos, elas ficam lá, não ficam só na época da festa. Você passa lá hoje, tem lá os 14 painéis gigantes que retratam a paixão de Cristo e que também, nesses painéis, recebiam uma estrutura diferenciada com iluminação e banheiros que poderiam ser utilizados ali pelos romeiros. Depois de percorrer os 18 quilômetros da rodovia, nós então entramos na cidade de Trindade, que também é toda preparada para receber essa multidão que vai todos os dias para lá durante essa festa. Muitos comércios da cidade que durante o dia vendem produtos ou executam serviços que não têm absolutamente nada a ver ou não tem nenhuma relação com a festa religiosa, à noite se transformam em distribuidoras de bebidas ou alugam seus banheiros para que as pessoas possam utilizar um toalete, pelo menos com uma estrutura melhor, para se tomar aquele banho e chegar um pouco mais limpo e cheiroso ali no santuário do Divino Pai Eterno. Alguns moradores, inclusive, aproveitam também para oferecerem alguns quartos de suas casas para as pessoas que queiram dormir na cidade, e é interessante que até algumas famílias viajam nessa época do ano e deixam ali as suas casas para serem alugadas durante todo esse período. Ao redor do local, onde se encontra ali o santuário do Divino Pai Eterno, ainda podemos ver uma grande feira vendendo principalmente artigos religiosos e também, obviamente, as barraquinhas de alimentação que a gente não perdia nenhuma, Tinha um parque de diversão também. Existia um parque de diversão, mas eu não cheguei a ir até o parque de diversão. Então era basicamente isso. Você fazia a caminhada ali por cerca de 20 quilômetros, entrava na cidade, a cidade estava toda preparada para receber esses romeiros, e ali ao redor do santuário do Divino Pai Eterno tinha uma feira gigante com muitas barracas que vendiam artigos religiosos e também comidas ali para os romeiros que estavam ali. E aí atrás, pelo menos era o que eu me lembro, ficava um pouco mais distante, havia também um parque de diversões, mas eu não cheguei lá. Dito tudo isso, pessoal, vamos ao argumento principal desse vídeo, e
e que me fez ver in loco se a hipótese que eu tinha na teoria era verdadeira. Qual é essa hipótese? A de que o catolicismo deixou de ser uma religião fundamentada no nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo para se tornar uma religião que vê Nossa Senhora como a pessoa mais importante e a figura central da fé católica. E aqui é bem possível que muitos católicos vão dizer que não é bem assim e que os atos feitos em direção a Nossa Senhora refletem a própria busca por Jesus. Afinal, dizem eles, uma das principais funções de Nossa Senhora é levar justamente as pessoas ao seu Filho, Jesus Cristo. Mas veja, não foi isso que eu vi sendo praticado nessa romaria. Outros dirão que muitos católicos, por não conhecerem de fato a fé católica, podem cometer esse erro de dar uma ênfase exagerada em Nossa Senhora, mas fazem isso por ignorância ou desconhecimento, já que nos documentos oficiais da Igreja Romana fica evidente que Jesus Cristo possui a primazia e Nossa Senhora, apesar de extremamente importante, nunca poderia tomar a centralidade da fé católica. Novamente, não foi isso que eu vi ali naquela romaria. E pior, eu não vejo nenhuma preocupação dos sacerdotes católicos, nem dos próprios católicos, em corrigir essa entronização de Nossa Senhora. Pelo contrário, quando eles não estão totalmente omissos, eles incentivam essa postura nos fiéis. Eu já disse algumas vezes e vou repetir. Dá uma olhada nos canais católicos aqui do YouTube. Pode pegar aí vários vídeos. Você verá inúmeros vídeos onde Cristo não é sequer mencionado, mas terá muita dificuldade de ver um único canal católico que não comece seus vídeos com a tradicional saudação Salve Maria. Durante a caminhada, eu conversei com várias pessoas, entre elas um jovem que fazia parte de um discipulado católico tradicional, uma moça que frequentava a Renovação Carismática e duas senhoras que pareciam que eram católicas desde o ventre. Em todas essas conversas, em nenhuma delas eu ouvi as pessoas falarem de Jesus. E apenas em uma a pessoa mencionou o Divino Pai Eterno, que por acaso era o dono da festa. Em contrapartida, em todas essas conversas havia muita facilidade em ouvir agradecimentos e palavras de louvor a Nossa Senhora. Mas o mais interessante era ver que em cada painel, sabe aqueles pontos que eu citei anteriormente, onde tinha ali uma mega imagem ilustrando a paixão de Cristo, os romeiros paravam para acender velas ali diante daquela imagem, né? Diante daquele painel, eles paravam para acender as suas velas. E nessas paradas, mais uma vez, eu vi os romeiros recitando e repetindo a oração de Ave Maria incessantemente. Em algumas paradas, eu cheguei a ficar por cerca de uns 10 minutos ali apenas observando a atitude dos romeiros. E o que eu vi foi a entronização e a centralidade de Nossa Senhora nas orações e nos cânticos entoados, mesmo diante dos painéis em que a figura de Nossa Senhora nem aparecia. Para um protestante como eu, foi muito bizarro ver que diante do painel com a figura de soldados colocando uma coroa de espinhos em Jesus, a primeira atitude dos fiéis era ajoelhar, acender uma vela e começar a rezar repetidamente a oração dedicada a Nossa Senhora. Eu confesso, como protestante, a minha vontade era de ir até esses fiéis, sacudi-los, sabe, e dizer: filho, você está diante da figura de Jesus, pelo menos aqui, diante da figura dele, ore para ele, dirija suas petições a ele. É claro que eu não fiz isso, mas deu vontade. Como protestante, eu fiquei com vontade de falar: pelo menos aqui, olha, Nossa Senhora não está nesse painel, então pelo menos aqui, faça sua petição direto para ele. Nos outros que tiverem Nossa Senhora, você volte, né, a orar, mas nesse daqui, tenta pedir para ele. Ao chegar na cidade, nós fomos recebidos por um imenso portal, onde nós vemos também uma imagem representando Deus, que é o Divino Pai Eterno, Jesus e Nossa Senhora. Agora deixa eu te perguntar, qual dessas três representações você acha que está ocupando o centro da imagem dessa recepção na cidade? Se você falou Nossa Senhora, você acertou. Mais uma vez, nesse painel, nessa imagem, logo no início ali da cidade, bem no centro, eu vi muitas orações, louvores e demonstrações de amor sendo dirigidos a Nossa Senhora. E uma ausência quase que total de qualquer ação, louvor ou adoração sendo dirigidas a Deus ou a Jesus, que naquele momento pareciam meros coadjuvantes daquela imagem onde o centro era Nossa Senhora. Outro fato que se somou-se a essa minha percepção foi observado quando eu percorri os corredores dessa feira gigantesca que havia ali próximo ao santuário. Uma feira que era muito grande mesmo, formada basicamente por vendedores de produtos religiosos e barracas que ofereciam ali todo tipo de alimento aos romeiros. Os estandes de artigos religiosos estavam abarrotados com todo tipo de produto em que Nossa Senhora aparece como figura central de adoração. E aqui eu vou utilizar a palavra adoração porque muitas das pessoas que assistem esse canal não sabem daquela doutrina que existe, né, no catolicismo sobre dulia, hiperdulia e latria. Eu conheço, mas muitos não conhecem. Então estou utilizando a palavra adoração ali como um todo. Foi impressionante ver que, mesmo se tratando de uma festa feita ao Divino Pai Eterno, a figura que dominava 99% dos estandes de venda eram os produtos feitos
com a imagem de Nossa Senhora. Eu estou relatando desde o início da Romaria até basicamente a entrada lá no santuário. E Nossa Senhora era o centro das orações durante a Romaria, das velas acendidas e das petições, das conversas que eu tive com os romeiros. Ali, ao entrar na cidade, o painel de entrada, né, tem uma imagem onde Nossa Senhora está no centro e todo mundo ali, pelo menos os religiosos católicos, param e começam uma veneração a Maria. Os outros dois são quase que piamente ignorados. Ao entrar na feira, você não encontraria, talvez, algum outro santo que você quisesse, mas Nossa Senhora tinha de todo tipo, de todo tamanho e de toda forma. Era até difícil você olhar e ver qualquer outra figura que não Nossa Senhora sendo vendido ali por esses feirantes. Então, não dá para dizer que ela não é o centro, quando tudo faz supor que ela é o centro, que ela é o principal, que ela é a principal pessoa a ser entronizada dentro do catolicismo. Mas tem mais. O maior absurdo ainda está por vir. E para finalizar essa minha percepção de que a figura central na fé católica dos dias de hoje, pelo menos do fiel católico médio, do afegão comum, é a figura de Nossa Senhora, eu vou relatar aqui um fato que aconteceu quando nós estávamos saindo do santuário. Sim, eu entrei no santuário do Divino Pai Eterno. Pois bem, quando nós estávamos saindo, muitas outras pessoas também estavam saindo da igreja, porque coincidiu de ser um momento em que estava terminando uma das inúmeras missas que é ministradas nesses dias. Então as pessoas estavam saindo da missa e a gente estava saindo da visita que a gente tinha feito. A gente não ficou para missa. Enquanto alguns integrantes do meu grupo estavam procurando um banheiro, eu fiquei próximo a uma das escadas ali onde os fiéis passavam. E foi exatamente perto desse local onde eu estava que vários fiéis se reuniram, a maioria de senhoras, você via que eram senhoras idosas, mas tinha alguns poucos jovens ali junto com elas. Então, eles começaram a entoar um cântico a Nossa Senhora. Inicialmente, eu não vi nada demais, porque durante todo o trajeto, eu já tinha ouvido cânticos entoados a Nossa Senhora. Porém, quando eu comecei a prestar mais atenção no que aquele grupo cantava, eu confesso que eu fiquei bastante espantado. Foi talvez o momento em que eu fiquei mais espantado, porque foi nesse momento que eu vi que os católicos estavam deixando muito claro e sem qualquer dúvida que Nossa Senhora era a pessoa central da fé que eles estavam professando e Jesus era apenas uma pessoa secundária, tinha apenas uma importância subjacente. O cântico que era entoado por esses fiéis católicos dizia claramente, sem meias palavras, que, e preste bastante atenção nisso, o cântico dizia que Jesus era um ser muito agraciado por ter nascido fruto daquele ventre. Veja, não era que Nossa Senhora foi agraciada e bem-aventurada por ser escolhida em carregar o Filho de Deus. O cântico não deixava espaço para dúvidas. Foi Jesus que teve a graça de ser fruto daquele ventre santo e bendito. E me lembro dessas palavras sendo utilizadas para o ventre de Maria. Santo e bendito. O restante da letra dessa música que eu vi ia nessa mesma direção. Ou ela exaltava a grandeza de Nossa Senhora como se ela fosse gloriosa pelos seus próprios méritos, ou ela dava a entender que o principal mérito de Jesus era justamente ter nascido através do ventre bendito de Maria. É por todos esses fatos que eu afirmo que Nossa Senhora substituiu Jesus como figura central de exaltação no catolicismo romano. Desde ali da entrada, do início da caminhada até o final da procissão, até quando estava retornando para casa, a figura central era Nossa Senhora. E para os católicos que já estão aí com o dedo coçando para escrever nos comentários, né, que nos documentos oficiais da igreja não há qualquer afirmação que confirme essa substituição e que para o catolicismo o que vale é o ensino oficial da igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Do que adianta o ensino oficial ser um e a prática indiscriminada ser outra? Do que adianta o ensino oficial ser uma coisa se os fiéis não são ensinados ou mesmo repreendidos quando praticam atos contrários ao ensino oficial e os sacerdotes e mesmo os católicos são omissos, ou pior ainda, eles até incentivam essa prática. Veja, eu não estou falando de algo que é feito em apenas alguns círculos religiosos católicos mais escondidos. Não, é algo praticado abertamente em uma festa católica e que não recebe uma única reprimenda ou mesmo orientação por parte dos sacerdotes para que seja corrigido. Muito pelo contrário, o que se observa é o incentivo cada vez maior para que a devoção a Nossa Senhora aumente cada dia mais e Jesus Cristo fique cada vez mais secundário. Dessa forma, eu devo dizer que não é surpresa nenhuma que Nossa Senhora continue recebendo novos títulos, concílio após concílio, e que a sua importância seja dia a dia aumentada dentro do catolicismo, enquanto Jesus Cristo perde a primazia e a centralidade. Talvez por isso não seja tão difícil encontrar fiéis católicos que sabem tudo sobre devoção a Nossa Senhora e sabem tão pouco sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. É por isso que eu quero finalizar esse vídeo aqui
aqui, falando com aqueles protestantes que estão em dúvida quanto à sua fé e se sentem atraídos por algum aspecto da doutrina católica. Não tem problema você olhar alguma parte da fé católica e achar interessante. Como eu disse, eu fiz isso durante a Romaria e vi algumas coisas interessantes. Eu também quero falar com aqueles católicos que ainda estão nesse vídeo aqui e que talvez já começaram a perceber que existe alguma coisa equivocada entre aquilo que é praticado no catolicismo romano e aquilo que a Bíblia evidentemente ensina. Seja você protestante ou católico, não troque Jesus Cristo por nada nem por ninguém. Não coloque a sua fé, a sua esperança e a sua adoração em outra pessoa que não seja aquele que, sendo Deus, se fez homem e viveu uma vida sem mácula. E mesmo sendo santo, pagou o preço pelo seu pecado, morrendo em uma morte de cruz. O catolicismo não tem poder de te salvar. O protestantismo não pode te salvar. Nenhuma dessas instituições e nem mesmo Nossa Senhora pode te salvar. Porque eles não morreram por você. Mantenha a sua fé centrada e focada em Cristo. Assim como Pedro em meio à tempestade no mar da Galileia, se você tirar os seus olhos de Cristo, nem que seja por um breve momento, nem que seja para algo que você acha valioso e cheio de honra, a sua fé vai começar a afundar. A nossa fé afunda não só quando nós perdemos a fé completamente, mas quando nós trocamos a nossa fé, que está em Jesus, por uma fé que esteja em qualquer outra coisa ou em qualquer outra pessoa. Maria foi uma mulher bem-aventurada e nós podemos aprender muito com a sua atitude e com a sua fé, mas a nossa salvação está inteiramente nas mãos daquele que venceu o pecado e a morte. E somente ele, mais ninguém, tem poder para te salvar. Mantenha seus olhos em Cristo e não deixe que nada, nem ninguém te desvie dele. Muito bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agora chegou a hora de você deixar nos comentários a sua opinião, argumento ou incentivo. Mas lembre-se, irmão evangélico, Jesus está vendo o que você está digitando. E para você católico, tem uma porção de santos, anjos e até mesmo Nossa Senhora pode ver o que você está comentando. Então, mantenha o decoro. Argumentos, ironias e acidez são bem-vindos. Como eu disse, não somos bebezinhos. Mas mesmo assim, lembre-se, você é um católico, você é um protestante. Fiquem com Deus, um beijo nesse coraçãozinho do bebezinho do papai. E até o nosso próximo vídeo.